Cá Entre Nós Podcast, com doutora Karina Brikowski. Oferecimento: Genki Estética e Saúde. Olá, estamos de volta com o Cá Entre Nós, nosso quarto episódio, e hoje nós vamos falar sobre a beleza de ser quem você é. Vamos falar sobre emoções, sobre comunicação, sobre autoestima, autocuidado e também sobre liderança feminina. Sejam muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Estamos aqui com essas duas maravilhosas, Carla Viegas, que vai falar conosco sobre esses assuntos tão relevantes. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz, mestre em distúrbios da comunicação humana e também consultora em comunicação e oratória, que há mais de 25 anos está ajudando as pessoas a encontrarem presença, posicionamento e de liderança através da própria voz. E também temos a Gisela Azevedo, nossa querida mulher dos bagulhos emocionais, especialista em desenvolvimento humano, saúde emocional e alta performance, que ajuda pessoas e também as empresas a limparem aquilo que trava as relações, a autoestima e assim as realizações. Sejam muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Então, já aconteceu da gente ter, fazendo assim um compilado sobre alguns assuntos, quando a gente fala sobre beleza, sobre posicionamento, sobre liderança e todas essas questões, a gente pode imaginar que às vezes a mulher ela está toda arrumada, ela foi no cabeleireiro, ela se preocupou em fazer o cabelo, as unhas e tudo mais, e mesmo assim ela sente que não está bonita o suficiente. Então, o que vocês imaginam que seja uma mulher bonita? Bom, para mim a beleza, ela é algo que começa por dentro, né? Porque quando existe um equilíbrio entre o teu interior e o teu exterior ele brilha muito mais. Eu sou totalmente de acordo com todo e qualquer procedimento, né, Karina? Porque eu sei que tu trabalhas com isso e eu sou muito a favor. Que melhora também o aspecto, o visual. Porém, esse visual, ele começa por dentro, com o auto-olhar. E no momento que nós conseguimos se auto-olhar, que é o que eu chamo de espelho interno, e dentro desse espelho interno perceber o que não está bem em nós, os chamados bagulhos emocionais, né? Aquilo que talvez nos foi dito e recalcado dentro de nós. Essa expressão recalque, ela vem da psicologia. Recalcar significa calcar novamente a ponto de esconder, né? Tentar esconder, porque na verdade o ser humano, ele é um ser perfeito, ele não consegue esconder, por mais que a gente tente, a gente não consegue. Então esta beleza, ela se traduz na medida que nós conseguimos ser nós mesmas e não aquilo que os outros falaram que nós somos ou que nós seremos. E a mulher passa muito por isso. Ela escutou durante anos, né? Isso não é assunto para a mulher. Já para o teu quarto, tu não foi chamada na conversa. Então, tudo isso, por incrível que pareça, transparece na nossa beleza e na nossa liderança. No momento que a gente se deixa liderar por questões mal resolvidas, emocionais, nós não vamos conseguir liderar e ser belas, né, da forma competente. E eu já gostaria de frisar que esta beleza, ela deve principalmente vir ao encontro daquilo que eu penso para mim, da minha essência. E assim nós realmente seremos belas, né? Então, no momento que a mulher, ela se arruma,
ela faz os retoques externos e mesmo assim ela não se sente bem, é que realmente os bagulhos emocionais estão travando questões dentro dela e precisam ser revistos. Eu costumo dizer que tem pessoas que passam uma vida inteira carregando isso, né? Esses bagulhos são muito pesados e a gente tem que realmente se livrar dele para ser feliz de verdade. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Carla trouxe. E para mim é algo muito simples. É você aceitar quem você é. E quando você atingir esse nível de autenticidade, atributos como magnetismo, como carisma, a própria alegria de ser quem você é, ela vem à tona e faz com que toda essa mágica aconteça no sentido de que você possa se sentir você, como você bem trouxe no nosso tema do encontro de hoje, né? Então, sentir que você é você, eu acho que é o maior dom que a gente pode ter. Então, no meu trabalho, dentro dessa limpeza dos bagulhos emocionais, né? A gente trabalha muito justamente tirar essa trava, que faz com que essa autoestima não possa acontecer, né? Que faz com que as emoções do passado, do presente, impactem a pessoa de enxergar ela como ela é, que ela possa se apropriar de si mesma para que nessa autenticidade ela consiga simplesmente ser, porque é nesse centro que a gente encontra a leveza, né? E a leveza é, assim como a beleza, um dos atributos do feminino. Então, quando a gente volta para esse lugar que é nosso por natureza, né, nós mulheres, a gente encontra então essa iluminação natural que faz com que a gente brilhe sem precisar de muito. Embora a gente, como mulher vaidosa, vai querer se cuidar, como você falou, vai querer ir no salão, vai querer fazer o cabelo, vai querer fazer a unha, vai querer se posicionar de uma maneira ainda melhor. E às vezes até recorrer a alguns atributos, como os procedimentos estéticos, né? Mas, independente do que a gente faz por fora, como a Carla bem colocou, isso tem que começar por dentro. E é justamente assim que nós pensamos. É esse o nosso viés. Porque, na verdade, a beleza, como vocês estão comunicando, ela vem de dentro para fora, né? Então, nós precisamos resolver todas as nossas questões emocionais, nos aceitar da maneira como nós somos e, a partir disso, desenvolver, então, todas as nossas habilidades, as nossas competências femininas para liderar e liderar também com todo o pertencimento à nossa vida. Exatamente. Né? Porque, na verdade, nós acreditamos em uma beleza como um reflexo, né, de tudo que está ao nosso redor. E que vem de dentro, ele vai refletir com certeza como nós falamos no nosso bate-papo inicial, eles vão refletir em magnetismo, né? Vão refletir em autoconfiança. Sim. E assim nós teremos. Se eu me abandono, até a comunicação fica difícil. Porque como é que eu vou falar de que lugar eu estou falando, como a Carla colocou, quando eu deixo que essas minhas questões é quem estejam liderando a minha vida e até os meus movimentos profissionais. Essa questão da autoconfiança ela é interessante, porque as pessoas pensam o seguinte, que primeiro eu tenho que ter autoconfiança para depois falar. E, na verdade, eu tenho que aprender a caminhar com as minhas limitações. Porque no momento que eu me coloco nesse movimento, eu vou conseguindo eu vou conseguindo me libertar dessas limitações. Então, é no movimento que acontece a autoconfiança. É no movimento de fala, do uso da própria voz, é acreditar em si do jeito que é. Então, no momento que eu penso assim, mas eu acho que eu ainda não estou preparada para falar, eu acho que a minha colega fala melhor que eu, ou o meu colega, eu acho que a minha voz, ela não é assim tão bonita, mas eu acho que eu não, eu vou querendo uma coisa e pensando outra. Olha como é que é o ser humano, né? Então, essa questão do pensamento, ela é fundamental para que a gente tenha bons resultados em comunicação. Eu tenho que pensar, agir e falar em direção àquilo que eu quero. Veja só essa tríade: pensar, agir e falar. Então, no momento que eu penso uma coisa e ajo de forma diferente, aí é a contradição interna.
Então, para que eu ocupe esse espaço, para que eu realmente seja autêntica, confiante, eu tenho que começar a me movimentar. Às vezes as pessoas dizem, Carla, mas eu ainda não estou pronta. Vai como está. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente nunca está pronto, totalmente pronto, né? Se a gente for esperar para você estar totalmente pronta para dar início a alguma atividade ou alguma coisa, a gente não vai demorar muito mais tempo ou até nem vá começar. Ainda mais se a pessoa for perfeccionista, Exato. porque aí tem aquele lance de você, de repente, falar assim, não, acho que na minha cabeça, do jeito que eu tô, não vai sair do jeito que eu quero, então eu nem começo. Né? Então, essa acaba sendo uma trava também, quando a pessoa tem traços de perfeccionismo, né? Então, caso alguém esteja assistindo a gente e tenha isso, eu recomendo que deixe de fazer um compromisso com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é querer ser Deus, e a gente não vai conseguir, né? Então, ela deve assumir um compromisso com a excelência, que é uma constância, uma consistência, que é como a Carla falou, vai lá do jeito que está e vai fazendo, vai aprimorando, e daqui a pouco você chega numa maestria. E aí você vai chegar nesse caminho de excelência que, diferente do perfeccionismo, aceita a falha, não no sentido de apologia, mas no sentido de um recurso para aprimoramento. E detalhe, perfeccionismo não é qualidade. Com certeza. Perfeccionismo faz parte... É um sabotador. É um autossabotador. E faz parte dos bagulhos emocionais que nós trazemos dentro de nós. Com certeza. Outra coisa que eu vejo muito lá na clínica são as comparações, né? E hoje, nessa loucura midiática e de Instagram e fotografias, né? Então, as pessoas se comparam muito às outras, né? Isso em todos os âmbitos, né? Então, ela é mais bonita ou existem padrões de beleza que muitas vezes não cabem em determinada pessoa. Não cabem porque, estou falando agora uma coisa mais técnica, não cabem, por exemplo, uma boca determinada de uma, por exemplo, uma Angelina Jolie numa pessoa que tem uma boca mais fina ou mais... Então, a gente tem que aprender a tirar o melhor do que a gente tem para oferecer. Que já é natural. Do que nosso, já né? é natural. Então, hoje em dia, na estética, na elegância que a gente está vivendo, hoje em dia, outros padrões de beleza, onde é elegante você manter a sua essência e trabalhar para melhorar justamente os lados de luz, né? A gente trabalha muito com sombra e luz. Acredito que emocionalmente também a gente vai chegar aí. Com certeza. Que a gente tem que ter este equilíbrio entre o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Concordam? Agora, eu gosto de pegar palavras, né? Pega as palavras no ar. Selfie, né? Hoje as pessoas fazem selfie constantemente. E fazem selfie para postar para alguém ver. Só que selfie, o significado da palavra selfie significa auto-olhar. Até que ponto eu consigo fazer esse auto-olhar tantas vezes, me observar e observar aquilo, refletir o que eu tenho que melhorar? Até que ponto eu consigo fazer isso comigo mesma? E até que ponto eu só faço selfie para postar para os outros avaliarem? Olha só, gurias, que contradição isso. E a gente entra num ponto importante, que é essa necessidade de validação, né? Que também mina a nossa autoconfiança, mina a nossa autoestima, justamente por conta de a gente não se sentir segura o suficiente dentro daquilo que se é, ou, como a Karina trouxe, por conta dessas comparações que a gente faz, né, com a grama do vizinho. E esquece de pegar essa mesma energia que eu estou destinando a olhar para a vida de outros e olhar para a minha justamente para resolver os meus bagulhos emocionais. Porque é limpando isso que a gente vai conseguir realmente fazer esse movimento interno de olhar para si, de se reconstruir, de se reconhecer, de se apropriar de si mesmo, de entender quem sou eu neste agora. Tudo bem, muitas coisas aconteceram na minha vida e me trouxeram até aqui. E tá tudo bem. Só que tem coisas dessa trajetória, dessa caminhada, que não precisam mais me representar. E aí é onde a gente vai se despindo dessas camadas e deixando para trás algumas dessas pedras, alguns desses bagulhos que não precisam mais fazer parte da nossa mochila e seguir para frente de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais bonita. Cá entre nós, Gisela, você poderia explicar um pouquinho mais sobre os bagulhos emocionais? O que são os bagulhos emocionais? Conta pra gente. É interessante porque, assim, esse termo foi um marido de uma amiga minha que atribuiu o que ela estava falando. É bem paulistano isso, né? Bagulho é bem... Na verdade, ele era paulista também. Eles estavam morando aqui, né?
foi aqui, embora eu seja de São Paulo, né? Para quem está aí nos assistindo, eu sou uma paulistana, filha de pais nordestinos e que resido aqui em Santa Maria já tem uns 4 anos e meio, né? E esse casal também era paulistano e aí ela estava falando sobre mim com ele. Ele falou, quem é? Você é aquela dos bagulhos emocionais? E aí pegou, porque aí todo mundo começou a propagar que eu era a mulher dos bagulhos emocionais, justamente porque a gente trabalha com essas questões mais profundas do ser, né? Então, todos nós temos traumas, temos feridas emocionais, temos questões que muitas vezes a gente ainda não se permitiu ou não quis, porque é uma decisão, olhar. E é justamente essa dedicação ao autoconhecimento que permite que a gente olhe para essas travas, né, que são esses bagulhos, esses pesos, esses traumas, essas feridas, e permita que a gente, ao se trabalhar nesse processo de autoconhecimento, que eu falo que é um bichinho que pica a gente e a gente vai continuar trabalhando ele enquanto houver respiro. Por quê? Porque eu costumo dizer que a Gisela que dormiu ontem não é a mesma que está aqui falando com vocês hoje. Por quê? Porque várias coisas já me atravessaram no dia de hoje. Então, esses atravessamentos são as emoções que vão nos atingindo. E conforme essas emoções surgem, a gente vai ter pensamentos, a gente vai ter emoções, a gente vai ter ações, como a Carla trouxe, e é nesse limiar que a gente vai se percebendo. A gente vai vendo quem a gente era ontem, quem a gente está sendo agora, quem eu quero ser amanhã, e vai se balizando, né? Então, eu costumo dizer que a terapia é uma manutenção de vida, por exemplo, porque aí você vai se percebendo e vai realmente se recolocando dentro desse posicionamento que você quer dar a si mesmo quando você já tem essa clareza, quando você tem esse despertar, quando você se dedicou a esse autoconhecimento o suficiente para poder encarar esses fantasmas, vamos dizer assim, que são esses bagulhos, para poder limpar a região e poder decorar você mesma com aquilo que você bem desejar. Tem uma frase que eu gosto muito, do Rubem Alves, que ela fala que é no vazio do jarro que se colocam as flores. Então, o fato de você limpar os bagulhos emocionais é como se você, enquanto jarro da vida, pudesse se permitir florescer. Então, você vai poder tirar aqueles galhos secos, aqueles espinhos e trazer um novo olhar, né? Colocando ali novas flores, cores, aromas, perfumes, né? Coisas que a gente faz muito lá na clínica, né? Que está sempre agradável para receber todo mundo que chega. Hein, Carla? E esses bagulhos emocionais, eles também aparecem na voz? Eles também aparecem na postura e na forma como a pessoa se comunica? Com certeza. Voltando um pouquinho aos bagulhos emocionais no sentido com nome científico, né? Nós temos um cérebro chamado triúnico. Nesse cérebro triúnico tem uma parte do cérebro que é o cérebro emocional. Nesse cérebro emocional nós temos uma estrutura chamada amígdala. E é nessa estrutura que ficam as nossas memórias emocionais, as boas e as nem tanto. O nosso corpo, ele é tão perfeito que na medida que nós vamos vivendo, estas emoções que nós vivemos é que vão formatando o nosso corpo psíquico, porque nós temos um corpo físico e um corpo psíquico. O corpo psíquico, ele é formatado através das nossas experiências emocionais. Tem gente, por exemplo, que ouviu durante a sua infância, adolescência, cala essa boca, já pro teu quarto. Ninguém te perguntou. Então, respondendo a tua pergunta agora, linkando com a questão da nossa formação psíquica, tem pessoas que chegam na vida adulta achando que a sua voz não tem vez, que ela não é importante. E no momento que essa pessoa se coloca a falar, quando ela precisa falar, ela vai falar com uma voz sem projeção, com uma imprecisão articulatória e com uma postura curvada, quase pedindo desculpas por existir. Então, no momento que nós vamos entendendo quem falou para mim que eu devo ser assim, a coisa mais importante que eu acho na neurociência e na nossa formatação psíquica é que assim como ela se formatou, ela pode se desformatar e formatar novamente. Então, essas âncoras emocionais que estão lá no nosso aparelho psíquico, elas nunca serão apagadas, porém elas podem ser ressignificadas. E no momento que nós elegemos que atitude que eu quero tomar,
quem eu quero ser. Eu me amo. Quem eu quero ser, a partir disso aí, nasce uma nova pessoa. Então, com 30 anos de trabalho, eu já pude assistir vários nascimentos. E com muita alegria eu vejo as pessoas dizerem para mim, eu nem sei mais quem eu era antes. Eu não reconheço aquela pessoa que chegou aqui. Então, por quê? Porque mudaram principalmente a forma como se olham, se apropriaram das suas decisões. Então, assim, isso é tão delicado que, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma mãe tão líder que a mãe não deixa aquela mulher tomar as rédeas da própria vida, ser a sua líder. Eu lembro de um caso de uma menina que uma mulher casada, onde a mãe tinha a chave da casa dela. E aí a mãe entrava e saía a hora que queria e dizia, né, o que tinha que acontecer ali. E eu disse, não, olha, uma das atitudes de postura é que nós devemos pegar a chave de volta. Esse pegar a chave de volta tem um grande significado. Significa tomar a si a própria vida. Uhum. Então, essas questões da voz, da comunicação, porque não é a voz é uma onda sonora. É uma onda sonora que nasce na laringe, é amplificada nas cavidades supraglóticas, só que não é só isso. É muito mais que isso. Usar a própria voz vai além da técnica vocal. E é aí que começa a voz da líder. Uhum. E é interessante, né? Nessa fala da Carla me lembrou. Bom, traumas, fobias são menos aprendidos, né? Então, como ela bem colocou, se a gente aprendeu, a gente pode desaprender, a gente pode ressignificar, né? E você sabe que eu já tive uma história com a música, né? E a música, para mim, é algo que, enfim, é um bálsamo, é onde eu me oxigeno. E em São Paulo, eu já fui cantora de 2 bandas. Só que essa história começou quando eu tinha uns 5 aninhos de idade, né? Trazendo os exemplos que a Carla trouxe aqui, me veio, que era muito comum, quando a gente era criança, né, as pessoas perguntaram, o que você quer ser quando crescer, né? E aí eu lembro que tava o meu pai e um amigo dele, esse amigo me fez essa pergunta. E aí eu falei, eu quero ser cantora, toda, né, espivetadas, né? E eu adorava cantar, cantava no carro, enfim. E era afinadinha, né? E aí, nesse momento que eu falei isso, o meu pai deu uma gargalhada sonora, que eu contando essa história, eu consigo ouvir aqui na minha orelha, e falou, pobre não pode sonhar com essas coisas. Uhum. Essa era a crença do meu pai. Limitante, crença limitante, não é uma crença nem de longe possibilitadora. Só que o que acontece? Esse exemplo é legal para a gente explicar que nem tudo é sobre o que acontece, mas como a gente registra o que aconteceu. Ao fazer aquilo, meu pai me castrou, né? Então ele falou, pobre não pode sonhar com isso. Então eu estava delimitada a não sonhar com aquilo, a não olhar para aquele lugar. Só que e aquele desejo pulsante, né? E aquele sonho, e aquela coisa que estava ali dentro de mim. Então, eu comecei a aprender que aquilo não era apropriado. Só que eu aprendi aquilo, o meu registro foi para o lugar do eu não sou capaz. E não para o lugar do... Porque hoje, como adulta, olhando para a fala do meu pai, conhecendo meu pai como eu o conheço hoje, eu sei que a intenção que estava por trás daquela fala era uma proteção. Né? Como eu disse, sou filha de nordestinos. Meu pai foi retirante do Nordeste. Ele construiu todo o império que ele conseguiu ter como um semi-analfabeto que chegou numa capital à base de muito esforço. E na cabeça dele, apostar na música seria um desafio muito grande para quem vem de baixo, né? Teria que dar muita sorte, como um Zezé de Camargo e Luciano, que comia lá a gema na roça e depois virou o sucesso que virou. Mas é uma aposta de muitos anos sem você saber se você vai ter um retorno sobre aquilo. Hoje eu consigo racionalizar tudo isso. Mas a pequena Giselinha de 5 anos, ela registrou apenas que ela não era capaz. E aquilo me acompanhou durante muito tempo na minha vida, quando o assunto era comunicação, sobretudo com o canto. Porque eu desisti daquele sonho infantil, mas aquele desejo, aquela conexão, aquela relação com a música, ela se perpetuou. Então, quando chegou um pouco maior na igreja, que eu frequentava lá na missa, descobriram que eu era afinadinha, me deram o microfone, então eu adorava ir pra missa, mais do que pela homilia, porque eu conseguia cantar o louvor, né? E aí depois eu fui fazendo aulas de canto e tudo, até que eu cheguei no momento de realmente ser convidada
para essas duas bandas, justamente por talento. Então, eu fui fazendo aulas fiz coral na faculdade, porque ganhava bolsa. Então, eu fui aproveitando oportunidades para não abandonar aquele dom, aquele desejo, aquele sonho. E quando as bandas me convidaram, aí eu fiquei assim, mas será? E aí eu tive que construir uma personalidade, né, uma persona, melhor dizendo, que é a que sobe no palco. Porque se fosse para eu dar a palestra para 700 pessoas sobre um produto que uma das empresas que eu trabalhei me colocasse, eu não tinha problema nenhum de estar ali na frente do microfone e falar para as pessoas e tudo mais. Mas se fosse para subir num palco para cantar, a gargalhada do meu pai vinha. Então, o quanto esses registros que a gente tem, né, geram esses, né, fica ali registrado como um bagulho emocional que a gente precisa limpar para não apagar recursos, dons, talentos que a gente carrega. Então, como a Carla bem colocou, tem muitas coisas que a gente ouve e que a gente registra como se fosse um decreto para todo sempre. E não precisa ser assim. Por quê? Porque existem muitas técnicas e ferramentas, tanto na minha área quanto na dela, que vão ajudar você a se despir dessas crenças e transformar, ressignificando em algo mais possibilitador. Então, falando um pouco sobre a voz de uma líder, sobre liderança feminina, em Carlinha, o que é ter uma voz de líder? Na verdade, a voz de líder, né, como aqui já foi falado, ela nasce dentro. Né? E a partir de decisões emocionais, nós vamos ocupando o nosso espaço e não só ocupando espaço, como, através do nosso comportamento, outras mulheres vão enxergando em nós que também podem fazer. E abrir esse espaço para outras mulheres através da nossa ação, através da nossa palavra assertiva, através da nossa palavra de motivação e reconhecimento àquelas mulheres que precisam desse incentivo. E dentro disso também criar o ambiente, não de competição entre mulheres, mas o ambiente de apoio entre mulheres. É tão difícil isso, né? Porque as mulheres, elas são tão competitivas entre elas, Vocês né? sabem por quê? Existe um estudo. Conta pra nós, Carla. Então, eu costumo brincar dizendo assim, não é o que eu acho, é o que eu estudei sobre o assunto. Então, a mulher que ela chega a um cargo de liderança, na verdade, digamos assim, que dentro de um espaço, de uma esfera, existe 80% de liderança masculina, 80% de liderança masculina e 20% de liderança feminina. E dentro desses 20%, veja só, numa esfera de 100%, esses 20% é um espaço muito pequeno entre as mulheres. Então, erradamente, tem algumas mulheres que se comportam não como líderes que proporcionam uma conexão com outras mulheres e um espaço harmônico para que as lideranças se deem. E sim, elas se comportam de forma competitiva. Isso é porque, entre nós, mulheres, o espaço de liderança, ele é pequeno. Vocês duas podem Ficou responder. claro isso? Ficou claro. Ficou Eu queria ver, a liderança, ela é um dom ou ela pode ser desenvolvida? O que vocês acham? Olha, a liderança, ela passa por questões neurais. Né? O cérebro, ele aprende por repetição. No momento que eu entendo que eu não sou capaz, eu vou tomar atitudes de incapacidade. E reforçando essas atitudes de incapacidade, cada vez me torno mais incapaz. Porém, no momento, porque o cérebro aprendeu isso, existem conexões neurais que fazem isso. Isso chama-se neurociência. Isso chama-se plasticidade neural. Então, na medida que eu uso essa plasticidade neural no meu comportamento e eu tomo atitudes assertivas e em direção a desenvolver as minhas habilidades como líder, porque isso são habilidades desenvolvidas. No momento que eu tomo essas atitudes, o meu cérebro aprende, através da repetição dessas atitudes, que eu sou capaz. Então, a liderança, sim, é uma habilidade a ser desenvolvida. E, adicionalmente a isso, eu vejo que tem pessoas que nascem com uma predisposição maior. Né, que você já começa a perceber desde pequena que tem, né, que já é
líder, que vai desenvolta, que já toma frente, que já, né, faz aquela ligação, aquela conexão com os coleguinhas, mas realmente os atributos que estão no entorno de uma boa liderança, né, porque né, de uma liderança em si, né, porque senão não é nem liderança, é chefia apenas. Eles são desenvolvidos, eles são capacidades passíveis de desenvolvimento. Então, qualquer pessoa que realmente tenha esse intuito, ela pode, né, se trabalhar, se lapidar para ter uma liderança mais homogênea, mais compassiva, mais humanizada. Uma liderança em que não só a força prevaleça, mas também o acolhimento. E Gisela, e falando agora ainda retornando aos bagulhos emocionais, quais são os bagulhos emocionais que mais impedem assim a mulher de desenvolver, ou uma pessoa de desenvolver a liderança? Eu acho que perpassa muito o que a gente comentou aqui da pessoa não acreditar nela e nas capacidades que ela tem, né? Então, uma insegurança vai fazer com que ela possa ter dificuldade de desempenhar um papel, de ela conseguir se posicionar, de ela conseguir... Insegurança. É um dos, né? Então, se ela for uma pessoa insegura, se ela não confiar no taco dela, se ela não estiver muito convicta de quais são as competências, habilidades e atributos que ela carrega, vai ser mais difícil dela conseguir se posicionar, dela dar limites, de ela conseguir saber o momento em que ela vai ser firme, o momento em que ela pode ser mais acolhedora, de ela realmente saber ouvir, de ela saber se posicionar, de ela não entrar nessa competitividade como a Carla trouxe, porque o ambiente corporativo, o ambiente do trabalho, quando a gente vai para o mundo, né, a própria visão sistêmica traz isso também, ela é uma energia muito do masculino. E como a gente tem essa predominância do masculino dentro do ambiente de trabalho, a gente, durante muito tempo, nós mulheres, a gente teve que se ver usando atributos do masculino para poder alcançar posições de liderança. E isso vai afastando a gente um pouco do que do que é a nossa essência feminina. E hoje em dia, quando a gente começa a entender que esse bem-estar, que esse equilíbrio pode fazer parte das relações, inclusive dentro dos organogramas corporativos, dentro das empresas, dentro dos negócios, a gente consegue, então, trazer de volta esse senso do feminino para trazer um equilíbrio entre essa energia do masculino e do feminino dentro da atuação no trabalho. Óbvio que muitas questões como a força, como a conquista, a própria competição, a própria liderança, muitos dos atributos do masculino que a gente usa, a gente vai continuar usando. Só que isso não quer dizer que a gente tenha que se perder do que é ser o feminino, do que é ter a nossa força feminina de nutrir, de acolher, né, essa sensibilidade que muitas vezes vai fazer a gente enxergar novos negócios e criar novas conexões, que pode nos ajudar também nesse ambiente da liderança, do mundo dos negócios, enfim. Nós temos, né, trazendo um pouco sobre a estética, né, especialmente sobre a estética facial, que hoje a gente tem muitos procedimentos para melhorar a qualidade da pele. Nós temos procedimentos que hoje envelhecer não significa você se entregar à passagem do tempo, mas sim trabalhar com a qualidade de pele, inclusive usando tecnologias, né, eu acredito lá na clínica muito na estética. A gestão do envelhecer, exatamente, né? Que é uma estética regenerativa e integrativa, onde a gente consegue observar a essência de cada pessoa e assim ela possa se posicionar melhor no seu ambiente, tanto profissional, né, quanto se ver de uma maneira mais agradável, né? E às vezes as mulheres elas se desconectam tanto da sua essência que elas não querem mais nem se olhar no espelho, né? Então, puxando um pouco para o meu lado, eu quero dizer que a estética também, ela também pode trazer e traz, né, autoconfiança, autoestima, autoolhar. E quando eu me olho no espelho e gosto do que eu estou vendo, com certeza eu vou me posicionar melhor, eu vou ter uma voz de fala melhor, né? Então, todas essas questões, elas estão intrinsecamente muito relacionadas, né? Sim, porque a gente olha para né, pegando nesse seu gancho, eu gosto muito de olhar para uma tríade, que é a autoimagem, autoestima, autoconfiança. Então, a autoimagem, ela vai estar muito interligada à nossa mentalidade. Então, do que eu estou me nutrindo? Como que eu estou me percebendo? Como sou eu por dentro? A autoimagem, né, a imagem que eu estou fazendo de mim mesma. Quando eu gosto disso,
Aí eu começo Isso a trabalhar, vai também. refletir na autoestima. E essa autoestima vai perpassar por dentro, nessa autoimagem, vai perpassar por fora, em todos os recursos que eu posso me utilizar para me sentir bem, me posicionar bem, né? Na vestuária, na estética, enfim, cabelo, unha, roupas. E é para continuar? Não? Sim. E com isso, né? Então, essa autoestima vai estar muito interligada ao posicionamento, a como eu vou me posicionar no mundo. E, consequentemente, é um dos atributos do nosso amor próprio. Então, se eu estou tendo uma autoimagem onde eu me gosto, essa autoestima vai florescer, esse amor próprio vai estar existindo, eu vou estar conseguindo me posicionar, minha mentalidade vai estar aderente a essa nutrição que eu estou fazendo positiva de mim, nas relações, no que eu estou consumindo, não só na nutrição física, do biológico, que eu me alimento, mas também o que eu estou alimentando a minha mente, né, os círculos nos quais eu estou circundando, né, me relacionando, me conectando. Então, essa autoestima permite com que eu me posicione melhor. E assim a autoconfiança começa a prevalecer e, através dessa autoconfiança, eu, inclusive, vou ter benefícios e retorno no meu negócio. Exatamente. Então, Carla, conta um pouquinho pra gente sobre o curso A Voz da Líder. A Voz da Líder é um convite a se posicionar de forma assertiva como mulher. Então, trazendo aqui que A Voz da Líder, esse curso, ele reúne, é uma imersão de um dia, onde reúnem várias ciências com o olhar da comunicação. Então, eu trago muitos conhecimentos adquiridos e cursos que eu fiz ao longo de 30 anos de caminhada na área da psicologia, da filosofia, da fonoaudiologia, da espiritualidade, porque na verdade, o nosso comportamento, a nossa comunicação é corpo, mente e espírito. Então, o ser humano é um ser integral. E dentro disso, a mulher, ela sofreu alguns percalços, digamos assim. E esse curso, eu trago esse olhar para que as mulheres consigam realmente enxergar a comunicação, a liderança, da forma como ela tem que ser. Então, a liderança, ela se dá no sentido, primeiro, vertical e depois horizontal. Né? Primeiro é essa conexão entre corpo, mente, espiritualidade, para que depois a gente consiga se conectar com as pessoas de forma assertiva. Não significa que a mulher vai fazer o curso desse A Voz do Líder, que ela tenha que automaticamente ser uma líder de uma alta... não é isso, né? É sobre autoliderança. Autoliderança. E entender as questões da autoliderança. E o que eu acho mais bacana em tudo isso, porque já fiz vários grupos, é que são mulheres que chegam também já com uma grande caminhada e com uma sede de aprendizado. Né? De um aprendizado para principalmente se sentir bem, independente de estar num cargo de liderança, como muitas que chegam no curso estão, como não estar num cargo de liderança liderando outras pessoas, e sim liderando a si próprio, a sua vida. Então o curso, ele é todo assim, ele é um curso para ti. Todo Entendeu? mundo pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Eu perguntei porque não significa que tem que ter uma liderança corporativa, alguma coisa do gênero, que ela possa fazer o curso para saber como liderar, inclusive, a sua própria vida, a sua própria essência. Isso. Exatamente. E olha só que interessante, né? Exige-se da mulher que ela seja uma grande líder dentro de casa. Né, que ela acerte na questão da educação com os filhos, que ela seja uma excelente gestora do ambiente da casa, que ela seja uma excelente companheira. Porém, quando a mulher muda de espaço, ela tem que disputar fortemente essa liderança. No momento que ela entra numa grande corporação, parece que aquela liderança que se exige da mulher dentro de casa é perdida no ambiente de fora de casa. Então, como que nós vamos entender a verdadeira liderança num sentido completo do ser, para que a gente seja líder primeiro de si mesmo e depois naquilo que nos pedem, como mães, né? Sou mãe de 2 filhos, né? Como companheira, como
profissional. Então, é nesse sentido a liderança, né? Entender a liderança pelo viés de várias ciências que se completam e que te tornam uma pessoa melhor. Muito interessante. E Gisela, conta um pouquinho pra gente sobre o retorno para casa. Essa casa que a gente fala aqui é para onde toda mulher deveria voltar. Como tu explicaria o retorno para casa? É um retorno para essa reconexão com a nossa essência, né? Então, ele é um treinamento, é um dos treinamentos que eu dou, é um queridinho do meu coração, porque eu junto várias técnicas, né? A psicanálise como pano de fundo, né? A programação neurolinguística, a constelação, a neurociência, enfim, tem vários conhecimentos atribuídos ali que permitem, através de dinâmicas, que a gente tenha essa imersão, onde a gente vai fazendo um caminho entre as emoções básicas do ser humano, alegria, tristeza, raiva, medo e amor. E aí a gente vai percebendo como que a gente vem lidando, né? Como que a gente vem se reconhecendo a partir desses lugares e se reconectando com as nossas realidades, olhando para lugares profundos. E é uma grande metáfora, onde a cada cômodo dessa grande casa a gente pudesse visitar uma dessas emoções, para que ao final a gente transforme essa casa num lar que eu queira pertencer, ou seja, reconectando, retornando para a minha essência e podendo fazer as pazes com a minha história, comigo, e seguindo adiante de uma maneira mais leve, mais integrada. Então, todas nós deveríamos retornar, então, para a nossa casa. Que interessante. Exatamente, que é o lugar da liderança. Exatamente. Vocês viram que uma complementa a outra. E, na verdade, se nós formos pensar, é uma coisa muito próxima e está girando nada por acaso, né, meninas? Exatamente. E outra coisa importante também, né, é esse movimento que agora está acontecendo com a vinda da NR1, né, que diz que as empresas têm que cuidar do bem-estar e da saúde mental do colaborador, né? Então, para mim, que tive uma trajetória de 20 anos no mundo corporativo, chegando a cargos executivos, né, dentro de uma liderança feminina que eu pude exercer, e pude absorver o bom e o ruim de estar dentro desse lugar, né, ocupando esse cargo, esse lugar no mundo corporativo. Para mim é muito regenerativo poder voltar agora como uma pessoa, uma especialista de desenvolvimento humano, uma gestora de emoções, e contribuir para que aquele espaço não gere adoecimento, como aconteceu comigo, né? Porque eu cheguei a ter um burnout, e esse burnout foi o que me deu chacoalhão para a vida, né? E entra aquele momento espiritual que diz: minha filha, o que você está fazendo da sua vida? Não é isso que você quer fazer. E aí eu direcionei, fiz uma transição de carreira planejada e há 9 anos atuo exclusivamente com o mundo do desenvolvimento humano, embora já atue com a psicanálise aí há 11 anos. Mas é muito legal poder voltar para lá agora como um agente que propõe, que promove, que apoia essas empresas a trabalhar esse movimento contrário, né, de não gerar adoecimento, de não ser a empresa um dos fatores de adoecimento, para que a empresa não seja mais um bagulho emocional que a pessoa está carregando, né, porque quando a gente está na base da nossa vida, levando ali os nossos assuntos, os nossos temas, né, as nossas dificuldades, carregando o peso desses bagulhos, e a gente chega na camada de cima, né, que é a do trabalho. Então, ou a gente está no trabalho ou a gente está na nossa vida pessoal. Se na nossa vida pessoal eu estou segurando aqui no osso do peito e eu subo para a camada do trabalho, e lá acaba sendo também um fator de dificuldade, fica difícil do ser sustentar o seu equilíbrio. E aí ele acaba adoecendo. Então é isso que essa normativa vem trazer, né? A possibilidade de que os ambientes não venham a adoecer os seus funcionários. Então é muito legal também poder me ver nessa posição de implementadora de NR1, de poder gerar a possibilidade desse não adoecimento dentro do mundo corporativo. Vamos ter, então, agora um momento Copa. Estamos, então, vivendo a nossa Copa do Mundo, né? Então, vou perguntar para vocês. Qual campeonato a mulher precisa parar de disputar? Seria o da comparação, o da perfeição ou da aprovação? E qual é o troféu que ela realmente deveria buscar? Olha, eu acho que ela deveria parar com os 3. No mundo ideal, seria não ter contrato com o perfeccionismo, não buscar validação de terceiros e não se comparar com outras pessoas. Mas, para isso, ela precisaria assumir o troféu de ser quem ela é,
se conhecer o suficiente para tomar as rédeas da própria vida e, consequentemente, bancar a sua própria autenticidade, né? De perceber que tem valor, tem potencial em ser ela mesma. E você, Carla Viegas, qual é este campeonato? Os três, né? Na verdade, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E o grande troféu na nossa vida é encontrar a paz. Eu faço um trabalho de cantos gregorianos com os monges cartuchos, e então eu escuto pérolas desses monges, né? E esse final de semana, inclusive, eu estive no mosteiro e escutei muitas pérolas. Dentre elas, a frase: a paz é a bússola que nos rege. Então, quando nós estamos em paz, é sinal que nós estamos no caminho certo. No momento que nós encontramos uma inquietação, algo que me tira do prumo da estrada, é que eu não estou no caminho da paz. No momento que eu encontro a paz interna, mesmo que eu não esteja entendendo direito o que está acontecendo no meu entorno, mas dentro de mim eu estou em paz, eu sigo firmemente no caminho da paz. Muito bem. E agora um momento fofoquinha. Cá entre nós, existe alguma característica que faz vocês olharem para uma mulher e pensarem, ela ainda não percebeu o quanto ela é poderosa? Qual é a característica que façam que vocês observem assim e digam, como ela é poderosa e ela ainda não se deu conta? Uma coisa que eu reparo muito é o vitimismo. Porque, às vezes, a pessoa, ela vem querendo... o que ela quer é a atenção. Só que ela vem pelo caminho errado. Porque quando você se apropria de si, quando você tem essa consciência, como a gente falou desde o início, você vai ter a atenção de outras formas, né? Você vai ter esse magnetismo, você vai saber se posicionar, você vai saber se colocar. Agora, quando começa através de um vitimismo, você começa a ver que a pessoa está falando de um lugar de dor que às vezes nem ela está tocando ou nem ela está percebendo, e isso impede ela de realmente aproveitar tudo aquilo que ela tem de potência. Então quer dizer que você olha aquela pessoa que está sofrendo, que está se vitimizando, e ela não percebe o quão poderosa ela é e ela poderia... O quanto ela poderia dar a volta por cima, o quanto ela às vezes pode estar viciada nesse padrão de comportamento, o quanto aquilo pode estar sendo um sabotador para ela. Então a vitimização... é um dos fatores que eu facilmente reconheço e foi a primeira coisa que me veio à mente quando você me faz essa pergunta. E você, Carla, qual é a característica assim que façam que você diga, puxa, ela é tão poderosa e ela ainda não se deu conta disso? A não permissão. Eu vejo mulheres, e por mim passam mulheres, e ontem mesmo atendi uma mulher, assim, as mulheres que alcançaram títulos, né, que realmente é necessário um empreendimento muito grande para chegar nesse lugar. Porém, na hora de falar, não conseguem falar com a mesma competência. Essa competência, ela passa pela autorização interna. Então, quer dizer, eu construí todo esse caminho, mas na hora de falar, eu tenho um impedimento interno, emocional, que me impede de dar voz a isso que eu sou. E o mais interessante é que isso não é demorado, esse processo não é demorado. Na medida que a gente começa a trabalhar essas questões de comunicação, a pessoa sente que ela consegue e começa a se apropriar, então, da própria voz. E isso é muito bacana, né? Escutar o que eu escutei ontem no consultório. Carla, eu consegui, num congresso internacional, além de apresentar o meu trabalho, consegui me relacionar com os colegas de vários países, consegui me posicionar e me senti muito bem com isso, me senti muito tranquila. E esse é o caminho da assertividade. É quando eu me encontro comigo, sem bloqueios onde eu escutei que eu não poderia chegar a esse lugar, né? Então, veja bem, isso é muito importante, porque a gente encontra aquela paz que o mundo ignora, né? Que eu costumo dizer, é a paz da nossa essência.
Então, estamos chegando ao final do nosso quarto episódio, mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena dinâmica onde vocês vão falar sem pensar, tá? Então, eu vou falar Que uma perigo. frase e não pensem muito. Então, cá entre nós, a voz mais bonita é a voz que? Fala a verdade. Uma mulher líder nunca pode esquecer de? Si mesma. Cá entre nós, autocuidado é? Autoamor. Uma mulher se torna verdadeiramente bonita quando? Quando ela se aceita. E para vocês duas, se vocês pudessem dar apenas um conselho para a mulher que hoje não se reconhece no espelho, qual seria? Use o seu espelho interno. Busque dentro de si os seus melhoramentos. Esse é o melhor espelho. Eu deixaria aqui um exercício para elas realizarem, que tem a ver justamente com o espelho, né? Então, através do espelho externo, né? Esse que a gente tem em casa, todo mundo tem em casa, elas cronometrarem 5 minutos e se dedicarem a olhar para elas. Não na intenção de ver o que esse espelho está refletindo apenas, mas de encontrar isso que a Carla trouxe, através do que ela está enxergando. Que ela possa olhar nos olhos, que ela possa olhar as marcas de expressão, que ela possa olhar o que ela está vestindo, para ela entender como que ela está se reconhecendo quando ela verdadeiramente se predispõe a olhar para ela. Porque nessa vida corrida, nesse imediatismo, a gente muitas vezes não se dá esses 5 minutos para si mesma. E talvez ali, se encarando de verdade, talvez ela possa encontrar algumas verdades perdidas ou algumas respostas que ela vinha buscando há muito tempo. Ai, que lindo, bastante profundo. Então, o nosso programa hoje, nosso podcast hoje, ele foi muito profundo, né? E nós falamos hoje, a gente aprendeu muito sobre a beleza verdadeira, que ela não está apenas na aparência. Eu realmente acredito isso. Embora eu trabalhe com estética, eu acredito que a verdadeira beleza é aquela que ela vem de dentro para fora. E ela está na coragem de cuidar das suas emoções, de limpar os bagulhos emocionais, né? De encontrar a própria voz e de se permitir ser quem realmente ela é. Porque cá entre nós não existe mulher mais bonita do que aquela que se reconhece, se valoriza e tem coragem de ocupar o seu lugar no mundo. Muito obrigado, gurias. Foi um imenso prazer aprender tanto com vocês aqui no Cá Entre Nós. Eu é que agradeço Sejam o convite. sempre bem-vindas. Grata a ti. Cá Entre Nós Podcast, com doutora Karina Brikowski. Oferecimento: Genki Estética e Saúde.